sou o professor Guilherme e vou trabalhar com vocês conhecimentos geométricos, os conhecimentos geométricos que você precisa para o seu Enem. Você que está se preparando durante o ano inteiro ou durante alguns anos já para fazer essa prova, para ingressar na universidade, ter essa oportunidade, a gente vai trabalhar conceitos geométricos. Teremos 20 aulas para falar de toda a geometria que aparece no Enem. E hoje a primeira aula é falar exatamente de ângulos. Vamos começar trabalhando com a geometria, falando naturalmente de ângulos. Bom, veja só. A gente entende ângulo como sendo a medida de uma abertura. Então vamos tentar desenhar uma abertura aqui. Uma abertura qualquer, né? Repare que esse ângulo, eu vou colocar aqui um ponto O e eu tenho que representar mais dois pontos para que fique determinado esse ângulo. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui um ponto A, vou colocar aqui um ponto B, e essa região, a medida dessa abertura, a medida dessa região aqui, é exatamente o que nós determinamos, o que nós chamamos de ângulo. Tem várias operações, várias maneiras de você trabalhar com ângulo dentro da matemática, e é exatamente isso que a gente vai ver nas próximas 5 ou 6 aulas aí. Trabalhar só com esse ente matemático chamado de ângulo. Muito bem. Para você medir o ângulo, a primeira coisa que você tem que lembrar é que uma circunferência, ela tem 360 graus. Então a gente começa daí. Se você lembrar que a medida angular de uma circunferência é 360 graus, você pode fracionar essa circunferência em outros pedaços. E aí que você começa a trabalhar com ângulos de 90, ângulos de 180 e de 270. Então veja só, essa circunferência de 360, a gente pode dividir, por exemplo, em 180. Repare que os 180 graus significa uma meia volta, é justamente a metade dessa medida angular aqui. Eu posso dividir, por exemplo, num ângulo de 90. Aqui está. Esse é o ângulo de 90 graus. E se você juntar os dois, tem o ângulo de 270. Né? Você pode encaixar esse pedacinho aqui e você forma um ângulo de 270, que seriam 3/4 de uma circunferência. Muito bem. O que a gente vai trabalhar com esses ângulos de 90 e 180 é quando eu coloco algumas incógnitas no meio. Por exemplo, vamos supor assim. Vamos supor que eu tenha dois ângulos, alfa e beta. Geralmente nós representamos ângulos por letras gregas, mas represente como você achar melhor. Vou pegar dois ângulos alfa e beta e a soma deles dá 90. Toda vez que a soma de dois ângulos dá 90 graus, nós dizemos que esses ângulos são complementares. Ângulos complementares são aqueles que somam 90. E a mesma coisa, por exemplo, para quando a soma dá 180. Se a soma de dois ângulos alfa e beta der 180, eu digo que esses ângulos são suplementares. Então, até dá para trabalhar dessa maneira. A soma dos dois dando 90, eu posso dizer o seguinte, posso dizer que o alfa é o complementar de beta. Se eles são complementares, então simplesmente um é o complementar do outro. E a mesma coisa aqui. E se esses ângulos somam 180, eles são suplementares. E ângulos suplementares significa que o alfa é o suplementar de beta e vice-versa. Então essa definição de dar 90 e dar 180, ser complementar e ser suplementar, é importantíssimo para a gente, vai trabalhar com vários exercícios desses. Quero lembrar você também algo chamado de opostos pelo vértice. Vamos ver. Ângulos opostos pelo vértice. Eu vou apagar aqui o que eu já fiz e você vai lembrar dessa definição importante. Que é a seguinte. Vamos supor que aquele desenho que eu fiz ali do ângulo, que é com o vérticezinho, eu represente dessa maneira aqui. Vamos fazer assim. Eu vou fazer duas retas concorrentes. Você lembra dessa definição? Retas concorrentes? Retas concorrentes significa que elas se tocam, se cruzam, mas matematicamente significa que elas têm um ponto de interseção. Essas duas retas, por exemplo, R e S, são concorrentes e eu vou colocar a medida do ângulo. Por exemplo, vou chamar esse ponto de O e esse aqui é o ângulo alfa. Vou chamar aquele ângulo de ângulo alfa. Agora pense o seguinte, você concorda comigo que esta medida de cima você também sabe?
Esse pedacinho que está aqui, você já pode chamar de suplementar de alfa. Veja só, esse ângulo beta tá bem visível para você que se eu somar o alfa com o beta, isso vai dar 180, né? Repare que a soma dos dois vai dar exatamente metade de uma volta, vai dar uma meia-lua. Isso a gente chama de ângulo raso. Ângulo raso em que a soma deles dá 180. Agora pense uma coisa, se esse aqui é beta, é claro que esse aqui também é alfa. Tem vários motivos para você olhar para isso, né? Repare que se alfa e beta são suplementares, é óbvio que esses dois aqui também vão ser suplementares, também vão fechar meia volta. E aí a gente completa aquele outro ângulo com alfa. E a mesma coisa para esse aqui de baixo, esse ângulo de baixo obrigatoriamente tem que ser beta. Essa conclusão, esse desenho que está aqui, nós chamamos de ângulos OPV. Ângulos OPV são ângulos opostos pelo vértice. Todo ângulo que é oposto pelo vértice a outro sempre vão ser congruentes, vão ter a mesma medida. Se esse ângulo aqui é alfa, então esse ângulo também vai ser alfa. Repare que eles são necessariamente opostos pelo vértice. E a mesma coisa para o ângulo beta, né? Esse ângulo beta que está aqui, esses dois que estão aqui, eles são congruentes, eles têm a mesma medida, justamente porque eles são opostos por aquele vértice que está ali. Então repare, alfa e beta são suplementares, mas os vermelhinhos são congruentes e os pretinhos são congruentes. Dê uma olhada ali na questão 1, na sua questão 1 do seu material que está junto com o vídeo, diz o seguinte, exercícios em aula na página 1. Questão 1 é assim, observando a figura abaixo, calcule o valor de x e y. Então dê uma olhada ali enquanto eu copio a figura para você, veja se você consegue descobrir os valores de x e y aí. E aí, conseguiu sacar qual que é a ideia? Bom, a ideia é assim, pense assim, você está enxergando um vértice e está vendo que tem alguns ângulos representados aqui. Veja só, sem ficar pensando muito, já dá para a gente descobrir o valor de y. Você repara comigo que o y e o 80 são suplementares. O y e o 80 graus são suplementares e, portanto, eles somam 180. Perceba que o y e o 80 formam uma meia-lua. Formam uma meia-lua na direção dessa reta que está aqui. Então, dessa maneira, se o y e o 80 são suplementares, o y somado com 80 tem que dar 180. Ângulos suplementares são aqueles que somam 180 graus. Portanto, ficou bem fácil descobrir o valor de y, né? O valor de y vale 100 graus. Muito bem. Bom, agora vamos descobrir o valor de x. Para descobrir o valor de x, eu tenho que trabalhar com os ângulos opostos pelo vértice. Repare, uma das maneiras, né? Uma das maneiras de eu montar é essa aqui. 2x mais 10 é igual a 80. Esse é um modo. Coloquei mais aqui, tem que ser igual. 2x mais 10 igual a 80. Repare que fazendo essa igualdade, eu estou montando a ideia de ângulos OPV, ângulos opostos pelo vértice. E claro, você já percebeu que tem outra maneira de fazer, né? Repare que o 2x mais 10 e o y também são suplementares. Se você somar esses dois ângulos, também tem que dar 180. É uma outra maneira de fazer. Como você já sabe o valor de y, fica bem fácil também usar a ideia de suplementar, mas vamos usar a ideia de oposto pelo vértice. 2x mais 10 graus igual a 80, subtraia 10x dos dois lados, ou melhor, 10 graus dos dois lados, você vai encontrar 70 graus, e então o valor de x vai ser 70 dividido por 2, 35 graus. Esse é o valor para x. E repare, né? Se você substituir aqui o x por 35, 2 vezes 35 mais 10, realmente dá o 80, realmente dá o ângulo que é OPV em relação àquele 80 que está lá. Bom, esse primeiro exercício é só para mostrar para você a ideia de ângulo, a ideia de ângulos opostos pelo vértice e ângulos suplementares. Repare que nós nem usamos ainda a ideia de complementar, que é a soma dá 90, né? Bom, enquanto você vai dando uma olhada na questão 2, eu quero explicar para você, você vai lembrar um pouquinho o que significam ângulos alternos internos, ângulos correspondentes, alternos externos. Você vai lembrar disso daqui, eu vou apagar o quadro para você.
Vamos lá? Bom, você já reparou que tem alguma coisa a ver com esse desenho aí, né? Vou traçar para você, então, retas paralelas. Bom, retas paralelas, se você perguntar para algum amigo seu, provavelmente esse amigo vai dizer que retas paralelas são retas que não se cruzam. E é verdade, mas matematicamente a gente diz que retas paralelas são retas que não têm interseção, não têm pontos em comum, não tem ponto de interseção. Usando essa ideia fica claro, tá? Retas paralelas são aquelas que não têm interseção. Agora pense assim, se eu traçar nessas retas uma transversal, entenda transversal como uma reta concorrente, uma reta que não é paralela àquelas que eu desenhei. Se eu traço essa reta, surgem aqui vários ângulos. Existem vários ângulos aqui nessa figura que são importantes para a gente. Primeiro, analise para mim esses ângulos em azul. Esse ângulo azul, será que para você é claro que esse ângulo azul é o mesmo que esse? Repare só, as retas são paralelas, a transversal é a mesma, então perceba que isso aqui é só um jogo de movimento, né? Se eu trouxer esse ângulo lá de cima aqui para baixo, andar no sentido da transversal, você vai ver que esses ângulos são realmente congruentes. Agora, pense em outra coisa. Se eu continuar baixando para aquela outra reta, você concorda que esse ângulo vai continuar sendo alfa. Perceba que essa ideia é bem simples, né? É apenas uma ideia de movimento em que o ângulo vai se deslocando por meio daquela transversal. Agora imagine uma coisa. Tá bem fácil encontrar os ângulos suplementares desses alfas que você escreveu aí. Veja só, esse ângulo aqui, que eu vou chamar de beta, é um ângulo suplementar ao alfa. Agora repare, ele também está aqui. Esse ângulo também é beta, pelo mesmo motivo que o outro é alfa. E a mesma coisa ali embaixo, esse ângulo também é beta. Então repare que essas ideias são ideias bem simples e na verdade eu só levei a ideia de ângulo para esse desenho aqui. Esse desenho de retas paralelas cortadas por uma transversal. Muito bem. Agora imagine uma coisa. Tá claro para você que se esse ângulo é alfa, esse verdinho também é alfa? Quer dizer, é exatamente a ideia de OPV, de ângulos opostos pelo vértice. Se esse ângulo é alfa, o OPV, o oposto pelo vértice dele, também vai ser alfa. Vou fazer a mesma coisa com o alfa de baixo, vou fazer a mesma coisa com o alfa de baixo, e repare que dá para fazer também com o beta, né? Olha só, esse ângulo que eu vou pintar de pretinho, ele vai ser beta, esse ângulo também vai ser beta, e esse ângulo também vai ser beta. Eu quero que você olhe bem para esse desenho e tente me dizer quem são os ângulos alternos internos. Veja só, eu tenho a paralela, tenho a transversal e quero que você me diga quem são os alternos internos. Veja bem, esse alfa verde e esse alfa azul são alternos internos. Eles são alternos porque cada um aparece de um lado da transversal e são internos porque eles aparecem interiormente a essas paralelas aqui. Repare que embaixo é a mesma coisa, né? Nas paralelas de baixo a ideia é exatamente a mesma. Agora tente adivinhar quem são os alternos externos. Alternos externos, veja só. Esse ângulo alfa aqui, ele é alterno externo a esse verde. Então veja, aquele azul lá de cima e esse verde aqui de baixo são alternos externos. Perceba que olhando para esse desenho, não é muito importante você saber quem é alterno interno e quem é alterno externo, saber o nome disso. Não, você tem que saber como calcular. Se eu der para você um desses ângulos, você tem que saber calcular todos os outros. E claro que isso vai depender da figura que você tem, né? Um outro conceito, antes de eu falar para você do exercício 2, um outro conceito que a gente precisa é de perpendicularidade. Você vai lembrar disso daqui. Imagine o seguinte, imagine uma reta e pegue uma reta concorrente a essa, mas não é qualquer reta concorrente não, não é só cruzar essa reta, não. Eu quero uma reta concorrente que forme um ângulo de 90 graus com essa reta anterior. Repare só. Essa reta eu chamo de R,
Essa reta eu chamo de S e eu vou dizer para você que a reta R é perpendicular à reta S. Ou de um outro modo, tanto R quanto S são perpendiculares. Ser perpendicular é formar um ângulo de 90, é ser concorrente, ter um ponto em comum e, além disso, formar um ângulo de 90. Com esses conceitos, a gente já consegue fazer a questão 2 e também a questão 3 que aparece em seguida. Veja lá. Comece pela questão 2. A questão 2 diz o seguinte: sabendo que R barra S, aquela barra que você está vendo aí no seu material, é o símbolo de paralelo. Sabendo que R é paralela a S e que T é perpendicular a ambas, então repare que exatamente o T está formando 90 graus ali com ambas as retas. Encontre a medida dos ângulos x, y e z na figura abaixo. Então vai tentando fazer enquanto eu apago o quadro e aí a gente representa direitinho essa questão 2 aí para você. Vamos lá. Então o desenho que você tem é o seguinte. Vou colocar aqui, questão 2. Temos uma reta R, temos uma reta S paralela e temos uma reta perpendicular a ambas, que ele chamou de T. Alguma coisa assim. Então no seu desenho aí ele não colocou os ângulos de 90. Se você quiser colocar, já pode pôr. Ó. Aqui é 90 graus, aqui é 90 graus, aqui é 90 graus, aqui é 90 graus. Pode colocar, ainda tem outros que você pode pôr aqui em cima. Eu vou representar só esses por enquanto. Temos uma reta transversal, essa reta transversal não tem nome, perceba ali que não aparece nome nenhum para ela, ela aparece mais ou menos assim. Vamos ver se eu consigo representar direitinho. Alguma coisa assim, né? Passando nesse ponto aqui. Muito bem. Essa reta nós temos alguns ângulos formados. Vou colocar aqui de preto. Esse ângulo aqui é 133 graus. Esse ângulo pequenininho, ele falou que vale Z. Esse ângulo de baixo, ele falou que vale X, e esse ângulo formado com a reta vertical vale Y. Bom, repare que só tem um dado, né? O único dado do exercício é o ângulo de 133 graus. Deixa eu colocar um pouquinho mais para a esquerda. Muito bem. Então a ideia é você tentar descobrir os valores de X, Y, Z. Olhe para o ângulo Z. Já está bem claro para você o que o Z é do 133. É claro que os dois são suplementares. A soma dos dois está dando 180. E repare que está dando 180 justamente pelo fato de fazer uma meia volta, de fazer uma meia lua. Vamos começar por aqui então. Tá claro pra gente que Z mais 133 tem que fechar 180 graus. Então desta conta vai sair o valor de Z. 180 menos 133 vai dar 57. 5, 6, 7 não, vai dar 47. Muito bem. Muito bem, 180. Z igual a 47. Agora veja bem, eu já encontrei o Z e quero encontrar os outros ângulos. Perceba, se você olhar bem para essa reta transversal vermelha, aqui está o Z, aqui está o X, tanto o Z quanto o X são correspondentes. Repare que eles são correspondentes porque eles são congruentes, eles têm a mesma medida. Não é importante você saber que eles são correspondentes, você tem que saber que eles são congruentes. Ser congruentes é ter a mesma medida. E repare que é justamente aquela ideia de deslocamento que eu dei para você, né? Aquele ângulo lá de cima, ele desloca aqui para baixo e você vê que eles têm a mesma medida. Portanto, com certeza o x é igual a z, essa é a segunda conclusão. Então, se x é igual a z, x também é igual a 47. Muito bem. Se você encontrou o x e encontrou o z, só está faltando encontrar o ângulo y, mas perceba uma coisa. Eu vou colocar esse ângulo de 90 bem grande para você. Aqui é 90 graus. É 90 graus porque o enunciado falou que a reta T é perpendicular à reta S. Agora, olhe para todos os ângulos que estão ali embaixo. Vou montar para você a equação. Se você somar o x com o 90 com o y, a soma desses três ângulos tem que dar 180 graus. E realmente vai dar, né? Realmente vai dar porque dá na cara para nós que o x mais o 90 mais o y formam uma meia-lua e essa meia-lua representa os 180 graus.
Repare o seguinte, eu já tenho o valor de x, só está faltando encontrar o valor de y. Vou fazer isso. O x é 47, o 90 vai somar com o 47 e só está faltando para a gente encontrar o y. Na verdade, é só você ver quanto falta para 90, né? Porque se você subtrair 90 dos dois lados, deixa eu pôr o grau aqui, se você subtrair 90 dos dois lados, vai sobrar 90 do lado direito, e aí sim só está faltando subtrair o 47. Então já está claro para nós o valor de y. O valor de y é o quanto falta para 90, e faltam para 90 43. 43 graus. Muito bem. Encontramos o x, o y, o z nessa figura aí que você enxergou. Repare que eu fiz bem devagarzinho para você entender bem o que significa cada um dos ângulos, tá? Dá uma olhadinha na questão 3, a questão 3 é bem parecida, tenta fazer ela enquanto eu apago o quadro aqui, a ideia é praticamente a mesma. Veja lá se você consegue. Vamos lá? Seguinte, ele deu para você duas retas R e S, e essas retas são paralelas, elas estão mais ou menos assim, alguma coisa, né? R e S. Aí nós temos duas retas transversais, temos uma reta para a esquerda e uma reta para a direita. Vamos desenhá-las, uma tá para cá, e a outra vai cruzar bem direitinho lá, vai fazer a interseção com a reta R, alguma coisa assim. Perdoe se não ficou tão reto, mas a ideia é essa, você entende a ideia aí. Alguma coisa assim. Muito bem. E aí nós temos vários ângulos. Primeiro ângulo que ele deu, o ângulo X. Esse aqui representa X. Nós temos um que representa 60. Ele não colocou ali a voltinha, mas você pode pôr. Ó. Ele quis dizer que esse aqui é 60. Além disso, ele chamou aqui o ângulo Y. Esse é o ângulo Y. E além disso, ali embaixo, ele chamou de 80. Repare que também não tem a voltinha, você pode colocar ali. Esses são os dados do problema. Ele quer que você descubra o x e quer que você descubra o y de acordo com os dados que nós temos. Bom, pense bem. Bom, só o fato de ter duas retas transversais já complica um pouquinho, né? Mas tente lembrar do conceito que nós precisamos. Veja só. Para encontrar o y já está óbvio para você. Tá claro pra gente que se eu somar o y com 80, isso tem que dar 180. Nós já vimos que o y e o 80 são suplementares, justamente por isso. Portanto, subtraindo 80 dos dois lados, você vai encontrar 100 graus. 100 graus é o valor de y. Agora pense bem, olhe bem para o desenho e me diga qual é a relação entre o y, entre o x e entre o 60. Repare que a outra reta transversal vai confundir um pouquinho, tá? Mas o que você tem que enxergar é o seguinte. Repare que esse ângulo y é igual à soma do x com o 60. Pode ver, esse ângulo y que está aqui é o mesmo ângulo que este verde que eu estou desenhando para você. Vou deixar bem destacado aqui para você perceber. Esse ângulo verde e esse ângulo verde são os mesmos. Repare ali o tamanho, repare a abertura deles. O que você tinha que reparar nesse exercício, ou pelo menos uma das maneiras de resolver, é reparando isso daqui. Repare que o y é igual a x mais 60, e como você já tem o valor de y, fica bem fácil encontrar o valor de x, né? O valor de y é 100, então o x é o quanto falta para 100. Olha só, vou trocar o y por 100 graus, e aí já está claro para a gente o valor de x. Vou colocar aqui no canto x igual a 40. Bom, depois do primeiro, esse ficou fácil, né? É só você analisar as paralelas e ver o que representam cada um dos ângulos. Muito bem. A questão 4 que eu quero fazer com você, ela é confusa, tá? Ela é confusa porque o enunciado faz de tudo para confundir a gente na hora da montagem. Tenta ver se você consegue montar alguma coisa enquanto eu vou apagando o quadro. Questão 4 diz o seguinte. Na figura abaixo tem-se R paralela a S. Encontre o valor de x naquela figura ali. Então vamos lá. Eu tenho uma reta horizontal, tenho uma outra reta horizontal, essa reta R e essa reta S são paralelas de acordo com o enunciado que nós temos.
Ele pede para você encontrar o valor de x e ele te dá duas retas transversais. Olha só. Tem uma reta para cá, aqui é 80, e tem uma reta para cá, deste modo, e aqui vale 40 graus. Muito bem. Ele quer saber aquele ângulo que está ali no meio, aquele ângulo da interseção das duas retas transversais, que eu vou representar de vermelhinho. Vou chamar esse ângulo de qualquer coisa, tá? Vou chamar esse ângulo de alfa. Muito bem. Bom, para descobrir esse ângulo alfa, você pode tentar usar um conceito de triângulos. Na verdade, o conceito de triângulo que você está pensando aí em casa, tenho certeza que tá, é o conceito da soma dos ângulos internos. Mas vamos fazer o seguinte, deixe isso para a próxima aula. Olhe direitinho para esse problema e veja se não tem uma outra maneira da gente fazer. Eu não quero trabalhar com triângulo por enquanto, tá? Não quero fazer isso, quero que você tente enxergar no desenho o que é aquele ângulo alfa que está ali. Pense bem. Olha, esse ângulo aqui eu até conseguiria descobrir. Esse ângulo é 40. Bom, esse ângulo aqui que eu estou apontando eu conseguiria descobrir. Ele vale também 80 pelo fato de ser OPV. Até consigo descobrir alguns outros ângulos aqui. Se eu prolongar, vão se formar alguns triângulos que também saem por aí. Mas tente imaginar o seguinte. Olha que sacada boa essa que eu vou te apresentar. Tente traçar uma outra reta paralela a essas duas e que passa exatamente por esse ponto de interseção aqui. Repare só, esse ponto de interseção que está aqui, eu tracei uma nova reta paralela a ambas que já existiam. Se você tiver essa sacada, se você enxergar essa ideia, veja bem, esse ângulo de 40 que está aqui, ele também aparece aqui. Olha lá o ângulo de 40. É o mesmo ângulo. Repare que é só uma diferença de deslocamento, de abertura, né? A abertura é a mesma. É só o deslocamento do ângulo que aparece. E olha o ângulo de 80. O ângulo de 80 também aparece aqui, olha só. Esse é o ângulo de 80. Vou tentar representar esses dois com dois tracinhos assim, ó. Só para você poder diferenciar daquele que já tinha. Então, este ângulo de 40 aqui embaixo, ele é congruente a este de vermelho. E aquele ângulo de 80 é congruente a esse ângulo de 80. Então, ficou muito simples encontrar o alfa, né? O alfa é igual a 80 mais 40. 80 mais 40 vai dar 120 graus. Então repare que essa questão aqui é uma questão bem inteligente, até daria para resolver de outra maneira, mas essa já é a nossa próxima aula. Mas repare que de vez em quando você vai precisar traçar essas retas paralelas para te ajudar a interpretar algum problema ou colocar algum ângulo que você não conheça. Tá certo? Então tente fazer as questões propostas. Eu deixei para você aí várias questões para realmente fixar esse conteúdo, tá? Repare que não tem nenhuma questão do Enem. As questões do Enem a gente vai trabalhar só no final do curso. Então, por enquanto, fique tranquilo, tente fazer essas para que você possa fixar esse conceito direitinho, trabalhar com os ângulos internos e com as retas paralelas, perpendiculares. Tem um conceito também de bissetriz que você vai precisar na sua tarefa, nos seus exercícios, que bissetriz você sabe, né? A bissetriz é uma semirreta que divide o ângulo ao meio, que divide o ângulo em duas metades. Então tente fazer depois esses conceitos e nós voltamos na próxima aula, ok? Até a próxima, tchau!